Você acredita no sobrenatural? Acredita em espíritos, demônios, poderes psíquicos? Tem gente que acha que isso é coisa de filme, que é conversa fiada, mas não é. E fique sabendo que esse tipo de coisa não acontece só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também já aconteceu e acontece muitas coisas bizarras. Então no vídeo de hoje assista. Casos sobrenaturais que aconteceram no Brasil. O mistério dos túmulos que se juntaram. Esse caso bizarro aconteceu em São João do Triunfo, no Paraná. No cemitério da cidade tem 2 jazigos, 2 túmulos que se juntaram. Misteriosamente, um se aproximou do outro e se uniram. E o pessoal da cidade e os que trabalham no cemitério afirmam que no início, quando os túmulos foram construídos, eles eram separados e com o passar do tempo os 2 se uniram misteriosamente. Seria uma manifestação de afeto de um espírito com o outro? Ou seria apenas uma ação natural do tempo, do terreno que se deslizou ou algo do tipo? Vai saber, né? A menina que dizia ser o primo morto. Em 1981, uma menina que morava no interior de São Paulo, chamada Isaura, assumiu a personalidade de um menino que já tinha morrido. Isaura afirmava com toda certeza que ela era Ailton. Uma cena incrível. No interior de São Paulo, uma cidade inteira reza nas ruas pela menina que assumiu a personalidade de um garoto que morreu há 3 anos. Seu Rosalvo sabiam de que Ailton ela estava falando. Era Ailton Machado da Silva, um primo distante que tinha morrido afogado exatamente 3 anos antes. O mais incrível de tudo é que Isaura começou a se vestir como um menino. Ela aprendeu instantaneamente a andar de bicicleta e a nadar. Durante toda esta semana, Isaura continuou a viver como se fosse mesmo Ailton. E aconteceram muitas coisas inexplicáveis. Uma delas, Isaura nunca soube nadar, ao contrário de Ailton, que não perdia uma chance de tomar banho nesta piscina, na casa de um vizinho. Agora, Isaura também nadava. Outra coisa estranha. Isaura jamais tinha andado de bicicleta. Os pais dela, muito pobres, não podiam comprar um brinquedo desses para a filha. Mas agora, que ela dizia ser Ailton, passeava de bicicleta com a maior segurança, como se sempre tivesse feito isso. E ela ainda foi capaz de levar os repórteres até o rio onde Ailton teria morrido afogado. E ela também levou os repórteres no cemitério onde foi enterrado o corpo de Ailton e apontou aonde estaria a sepultura do garoto. E ela foi capaz de levar os repórteres nesses lugares sem sequer saber aonde esses fatos teriam ocorrido. E detalhe, ela nunca tinha ido nesses lugares. O fato foi tão incrível na época que virou matéria do Fantástico. Se você quer conhecer essa história completa, irei deixar o vídeo completo aí na descrição. A Casa Mal Assombrada. No Rio Grande do Sul, na cidade de Caiçara, aconteceu algo bizarro em uma casa. Uma família inteira teve que se mudar e até demolir a tal casa para verem se conseguiam sossego em suas vidas. Porém, não adiantou, porque o fenômeno continuou acontecendo. Pedras eram jogadas no telhado e ninguém sabia de onde essas pedras vinham. E o mais incrível é que as pedras batiam no telhado e paravam, como se elas batessem e colassem, sem quicar ou rolar no telhado. A família chegou até a chamar a polícia e os policiais foram testemunhas destes fenômenos e eles relataram que vasculharam toda a área à procura de um infrator que estaria tacando pedras no telhado e não encontraram ninguém. Tentando ver se a pedra vinha de lá ou vinha de cima. Caminhei a estrada lá embaixo, coloquei a viatura mais adiante na tentativa de encontrar alguém e não achei ninguém. E eles presenciaram algo bizarro. Enquanto os policiais estavam dentro da casa, pedras caíam, pedras surgiam do nada. Mesmo com as portas e as janelas fechadas, pedras caíam do teto, pedras caíam em direção da parede até um quadro de Jesus que estava pendurado na parede. E os policiais relataram que não sabiam de onde vinham as pedras, que elas eram como se surgissem no ar do nada. O meu colega Cid estava na porta aqui, quando escutemos uma pedra cair dentro no quarto.
A situação que vocês encontraram lá do lado de dentro foi essa. Portas, janelas, tudo fechado. E a pedra no chão. Um vizinho também relatou que já ajudou a tirar uma garota de cima do telhado. Ela estava correndo no telhado e ele disse que ela estava possuída. Da menina mais nova, correndo em cima da casa. O senhor presenciou essa cena? Presenciei também. Até vim ajudar para tirar ela, porque aqui é longe, corpo de bombeiro, essas coisas. Mas ela estava assim num estado que a gente não entendia, não era mais pessoa. Ela dava uns gritos enormes, parecia um animal gritando, sabe? Não parecia a gente, né? Tu chamava ela, não dava atenção, tu tentava pegar ela fugia, ela corria com uma velocidade enorme em cima do telhado, né? A gente não conseguia entender o que estava incorporado nessa menina, né? E no final, sim, ela deu uns pulos altos e acabou rompendo o telhado e caiu dentro de casa. Se machucou muito? Não apareceu hematomas nenhum. Nenhum arranhão? Nenhum arranhão. E para quem não acredita na veracidade desses fatos, veja o que eu irei mostrar agora. Enquanto um pastor fazia um exorcismo na garota, o celular de um parente se move sozinho, como se um magnetismo o tivesse puxado. A mulher instintivamente puxa o celular de volta e nem se deu conta do que havia acontecido. Bizarro, né? Seria uma manifestação demoníaca, fantasma, espíritos zombeteiros ou uma farsa? Bom, eu não acredito que seja uma farsa, porque os próprios policiais afirmam terem visto esses fenômenos acontecerem. Então tem testemunho de policiais e de vizinhos, e as imagens mostram um ato sobrenatural acontecendo diante das câmeras. Ligações de parentes mortos. Já pensou? Você tá aí de boa, quando de repente o seu telefone toca e você é informado que recebeu uma mensagem na secretária eletrônica. E quando você vai escutar essa mensagem, você escuta a voz de um parente seu que já é falecido. Alô? Quem fala? Quê? Misericórdia! Meu Deus! Pois isso já aconteceu várias vezes. Eu separei 2 casos brasileiros e agora eu irei mostrar para vocês. Neste primeiro vídeo, uma senhora chamada Dona Vera tinha saído para comemorar o seu aniversário. E ao retornar para casa, ela foi escutar as mensagens deixadas em sua secretária eletrônica. Os primeiros recados foram normais, eram de amigos e familiares, felicitando Dona Vera, desejando saúde, paz e vida longa. Mas no último recado, Dona Vera e seu marido tomaram um baita susto, porque a mensagem era deixada por sua filha que já tinha falecido há 5 anos. Ela e seu marido ficaram pasmos, porque tinham certeza que se tratava da sua filha morta. Inclusive, amigos e familiares reconheceram a voz da falecida no áudio. Júlia era minha filha, tranquilamente. Não só eu como reconheci, como inclusive os parentes que nós chamamos aqui para examinar. O marido de Dona Vera era um cético e após este acontecido, ele agora diz ter certeza que existe vida após a morte. Neste outro caso, essa senhora também recebeu uma mensagem de sua secretária eletrônica, uma mensagem que era de seu marido, que tinha morrido em uma sala de cirurgia. O interessante deste caso é que essa mulher e o seu marido já acreditavam na possibilidade de a vida continuar após a morte, e eles pesquisavam sobre o assunto, tentando confirmar que a vida continua. O marido dela foi fazer um procedimento de angioplastia e antes dele ir para o hospital, ele prometeu que iria ligar para ela assim que acabasse a cirurgia e prometeu ainda que se ele não ligasse daqui, que ele ligaria de lá. E ele cumpriu a sua promessa e deixou este áudio para ela. A garota poltergeist. Essa garota aí da foto se chamava Leonice Fitz e ela ficou conhecida no município onde morava como a garota do colchão, no município de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Ela ficou conhecida assim porque ela fazia coisas estranhas, como batidas, sons estranhos vindo da parede, levitação de objetos. Ela controlava as correntes de energia, fazendo apagar e até estourar lâmpadas. Ela também fazia um colchão levantar e fazia a coberta se mover sozinha. E ela fazia algumas coisas desse tipo
diante das câmeras. O caso ficou tão famoso na época, lá em 1988, que surgiram pessoas de todos os cantos, querendo presenciar o fenômeno de perto. Os pais da garota colocaram uma placa para tentar conter aquele povo todo. Os pais de Leonice dizem que desde pequena ela já fazia coisas estranhas, como levitar e movimentar objetos. Ela também fazia as luzes ligar e desligar, lâmpadas estourarem, e um dia até fez um boné de um colega da escola flutuar e sair voando pela janela. Voava boné dentro da sala dela, eu via muito barulho e muito estralo, né? Ela assustou tanto os professores e colegas que teve que sair da escola. Aqui ela mostra os desenhos estranhos que ela fazia em transe, à noite, com os olhos fechados, e dizia que não sabe como fazia tais desenhos. Depois de adulta, Leonice voltou a dar entrevista e garantiu que o fenômeno era real, e que teve que se esconder por causa do preconceito da população, que atribuíam os seus poderes como manifestações demoníacas. Acontecia o que eu pensava. Então, o que tu querias? O que eu pensava, vamos dizer, se eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então acho que era a força da minha mente, não tinha nada com o espírito. E hoje tu consegues fazer alguma coisa ainda? Consigo. Consegue? Que tipo de coisa que tu consegue fazer? Sim, tipo, apagar uma lâmpada. Leonice faleceu aos 35 anos por conta de um câncer nos ossos. Já muito debilitada, em uma nova entrevista, ela conta que pagou alto por seus poderes. Lá no Ceará, aconteceu algo meio bizarro. Após uma mãe falecer por conta de um câncer, uma vizinha ficou com a guarda das crianças. Porém, a família da falecida manifestou a vontade de pegar a guarda das crianças. E foi aí que a coisa começou a ficar bizarra. Após a família da falecida manifestar esse desejo de pegar a guarda das crianças, coisas sobrenaturais começaram a acontecer na casa da vizinha que estava tomando conta dessas crianças. Coisas eram arremessadas ao chão, crianças eram arrastadas, eram mordidas. Tem vizinhos aqui que não sobem mais aqui de jeito nenhum, não vem mais aqui porque eles ficaram apavorados. Por exemplo, ela estava sentada aqui, arrastava ela, jogava embaixo da cama, porque ele foi todo roxo, todo mordido, ela toda mordida. E tá aí, essa aí tá de testemunha que ela viu. Ela via as mordidas. Teve um pastor aqui que disse que era eu que fazia isso. Na mesma hora, a mordida aconteceu neles. É uma coisa assim misteriosa que não dá pra gente explicar. Eu não tô mais aguentando viver com essas crianças desse jeito. Ela me contava, né? Até que um dia ela me chamou aqui na casa da mãe dela aí pra mim ver. Quando eu cheguei lá, a criança estava em cima da cadeira e a cadeira balançando para jogar a menina longe e a mãe segurando a cadeira para que isso não acontecesse. Porque você só acredita quando você vê, né? Contar assim. O que é? Ai! 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 Isso não acontece nada. Ai! A comida dele eu tenho que dar na boca. Aqui, você não vai ficar aqui. Bora, agora não. Vai embora. Aqui, você não vai mais ficar aqui. Ouvi o nome do Pai, do Espírito Santo. Tá, em nome de Deus. Luiz, é só deixar no banheiro. Jogou a Bíblia, gente. Que lê. Ela tá escrevendo, ela tá escrevendo ali, pego, risco, vagabunda, risco assim. Ela disse, olha aqui, mãe, olha aqui. Risca. Aí, ó. O que foi isso? Tá difícil controlar. Ele que é imperativo. Ai, ai! Ai, minha Nossa Senhora, onde que a minha é porque ela foi pra ali. Aí, essa daí era desse jeito também, quebrada. Só acredita vendo, né? É, acredita vendo. Se vê, que ela disse que ia fazer miséria quando você chegasse. Aí. Gente. Bom, eu acredito muito no sobrenatural. Muitos de vocês vão dizer que o menino jogou a água de propósito e que a menina jogou a Bíblia de propósito. Tudo dá a entender que foi sim movimentos propositais.
mas o espírito pode sim fazer você agir involuntariamente, principalmente se você estiver com o espírito fraco. Os obsessores podem sim agir em você. Eles acreditam que se trata do espírito da mãe falecida, mas eu não acredito que seja o espírito dela, porque uma mãe jamais iria ferir um filho, jamais ia querer assustá-lo, arrastá-lo ou mordê-lo. Para mim, se trata de algo mais obscuro. Para mim, se trata de um espírito zombeteiro, de um espírito errante. Um dos casos mais intrigantes que aconteceu no Brasil aconteceu um ano antes da morte do médium Chico Xavier. Enquanto um cinegrafista preparava as câmeras para filmar a janela onde o médium estaria internado, uma luz apareceu como um flash, descendo do céu em direção à janela onde estava internado Chico Xavier. E quando os repórteres os questionaram sobre o que era aquela luz, Chico disse que era o espírito de sua mãe que tinha ido lhe visitar. E após a morte do médium, foi registrado 2 aparições fantasmagóricas em seu túmulo. A primeira mostra uma imagem que parece muito com o próprio médium, Chico Xavier. A silhueta é muito parecida com a do médium, enquanto ele estava vivo. Na segunda imagem, uma senhora fotografa o seu marido próximo ao túmulo de Chico Xavier, e lá no vidro de proteção que protege o túmulo de Chico, aparece um reflexo nítido de um rapaz em pé. A senhora que fotografou afirma com toda certeza que aquela imagem se trata de seu filho, já falecido anos atrás. Mostra que houve uma materialização na foto, porque a imagem que aparece é o filho que volta, como dizendo: pai, mãe, eu estou vivo. O juiz estava com uma inflamação na medula, e se não bastasse a enfermidade, ele começou a passar por situações para lá de bizarras. Ele relatou que por várias vezes ele acordou na madrugada e tinha alguém massageando os seus pés, e disse que em uma dessas noites, ao acordar sentindo alguém massageando os seus pés, ele se deparou com um espírito de um amigo já falecido, e o espírito estava fazendo massagem em seus pés. Eu senti que 2 vigorosas mãos começavam a fazer massagens em meus pés, massagens violentas, vigorosas, que eu sentia como se um dedo, o dedão aqui, o dedo polegar, penetrasse na palma dos pés, e eu comecei a espernear, dar pontapé, e isso se estendeu por cerca de uns 5 minutos. A figura de uma pessoa, né? A figura da pessoa, reconheci a pessoa muito ligada a mim, e já havia falecido há cerca de 1 ano. Não, eu falei alguma coisa, eu falei assim, né? Eu digo: é você, fulano? Aí essa pessoa olhou para mim, né? Ele estava assim como se estivesse recitando uma prece. E eu falei: é você? Ah, então é você, fulano. Aí ele olhou pra mim, naquele momento ele estava olhando fixo assim pro meu corpo, olhou pro meu rosto e desapareceu. Ele também fotografou algo estranho enquanto aguardava atendimento na clínica onde ele fazia o tratamento. Ele diz que no momento desta foto estava somente ele e sua esposa na sala de espera, que ao passar a foto por computador, ele se deparou com essa imagem de uma mulher com um olhar bizarro, olhando para cima. Uma dessas fotografias, quando eu fui deletar, eu olhei e digo: tem alguma coisa diferente aqui. E eu olhei, não tinha ninguém, não tinha nada. Mesmo se tivesse chegado alguém, tinha notado, porque não é porque chegasse com os passos, a gente tinha ouvido, mas não tinha ninguém. Nesse momento só o senhor e sua esposa? Só estava eu e minha esposa, né? Quando cheguei em casa, que fiz a conexão do celular pro computador,
quando eu vi no monitor do computador, qual não foi o meu espanto, meu susto, quando eu vi que se tratava de uma pessoa, né, de uma figura feminina, de uma mulher, né, que estava atrás de mim. E essa fotografia, a gente notava que os olhos dela estavam voltados para cima, como se visse alguma coisa, estivesse olhando alguma coisa acima da minha cabeça. E na semana seguinte eu retornei a esse local e com a fotografia. Né, fotografia ampliada. Ampliada, fotografia grande, né, já desses papéis aí A4. E falei para a atendente, eu digo, olha, tem eu tive aqui na semana passada e tirei umas fotografias aqui no meu celular, e numa dessas fotografias aparece essa mulher aqui, você a conhece? Mas não falei também de nada, né? Aí ela disse, não queço. Quando eu estava já ligando o carro para sair, a atendente chega e diz, olha, parei um pouquinho. Aí a minha esposa desligou o carro e diga, olha, a pessoa da fotografia nós já sabemos quem é, a pessoa ali já identificou. Eu digo, quem é? Olha, trata-se da mãe da doutora fulana de tal. Essa doutora é uma médica lá que anda lá, né? Que atende lá nesse local. Aí eu digo, aí é ela, mas como? Porque lá não estava lá não, porque eu bati a fotografia, só estava nós lá. Só se ela entrou lá uma rapidez que não deu para notar, mas é impossível, não tem condições de ter entrado lá não. Mesmo porque o local que a gente estava, não é que a pessoa entrasse, a gente via. E ele disse, não dá para o senhor ver mesmo, não. Eu digo, por quê? Porque Seria esta uma foto autêntica do espírito de uma pessoa desencarnada? Na segunda edição do Big Brother Brasil, aconteceu algo estranho. A participante Cida, em um momento de descanso, escutou por várias vezes alguém chamando o seu nome. E por várias vezes ela questiona: quem está me chamando? Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Cida? Aonde? 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 E aparentemente não tinha ninguém chamando por ela. Todo mundo pensou que era apenas paranoia da cabeça dela. Só que quando chegou a noite, quando o Bial fez contato com a casa, ele revelou que a irmã de Cida tinha morrido naquele dia. E o mais impressionante de tudo é que no momento que Cida escutou alguém chamando pelo seu nome, a sua irmã tinha acabado de morrer. Cida afirmou para Bial que era sim sua irmã lhe chamando. Viu alguém te chamando e era o que, meia hora, 45 minutos depois da morte da Glória. O que você ouviu? Você ouviu ela te chamando? Ouvi. Mais de uma vez? Muito mais. E só dizia o seu nome? Só meu nome. Aí eu achei que fosse minha imaginação. Aí eu fiquei procurando. Será que o espírito da irmã de Cida foi até a casa para se despedir de sua irmã? Durante uma matéria sobre um confronto entre policiais e traficantes e que vitimou várias pessoas, aconteceu algo bizarro. Reparem no vulto branco que passa por detrás do repórter. Sem vida ao hospital e uma 7ª pessoa morreu na mesa de cirurgia na manhã de hoje. 2 pessoas foram atendidas e liberadas. Um sargento do BOPE que levou uma pedrada no rosto e um morador da favela Nova Holanda. Que bizarro! Seria o espírito de alguma das vítimas que ainda estava ali perdido sem saber o que de fato aconteceu? No Mato Grosso do Sul, aconteceu um acidente que vitimou uma pessoa. Neste acidente morreu um senhor de 90 anos. Enquanto a equipe de reportagem filmava os destroços do carro, apareceu um rosto bizarro em meio aos destroços. Bom, não parece nada com um senhor de 90 anos. Então o que seria aquela aparição? Seria o espírito da morte, um demônio, ou um espírito desconhecido?
Acho pouco provável que se tratava de uma pessoa viva, porque uma pessoa não iria entrar em meio aos destroços de um carro acidentado, ainda mais sabendo que tem uma vítima morta lá dentro. Espírito obsessor. Em uma cadeia que fica em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi registrado algo bizarro pela câmera de segurança. Confira. Reparem bem como o vulto negro fica pairando do lado de fora das janelas das celas. Segundo a doutrina espírita, nós atraímos para perto de si espíritos que estão na mesma sintonia. Exemplo, se você é um viciado em droga, você irá atrair espíritos de viciados. Eles vão ficar por perto de você, te induzindo a usar drogas, pois assim eles vão saciar a vontade de usar. E como eles não têm mais um corpo físico, eles precisam da nossa energia para saciar os desejos que tinham em vida. E isso serve para tudo, como vício em bebidas, cigarros, vício em pornografias e por aí vai. Então, para mim, esse vulto negro que aparece aí do lado de fora da cadeia, visitando ali as celas, é um espírito obsessor. As cadeias estão cheias de espíritos obsessores, porque muitas das pessoas que estão lá são pessoas ruins. Então, os espíritos obsessores que estão ali no mesmo nível do que eles, estão ali sugando as energias deles, induzindo eles a praticarem o mal que eles já gostam de praticar. Agora veja essa outra imagem que foi gravada em uma cadeia da cidade de Canindé, lá no Ceará. Notou algo estranho? Não? Veja com mais atenção. Olhe bem atrás do preso. Tem um vulto se rastejando no chão. Repare o modo que este vulto se rasteja ali escondendo atrás do preso. Parece ou não parece um espírito obsessor que está ali sugando a energia dele? Espíritos capturados em vídeo. Este caso que eu irei mostrar agora me foi enviado por um inscrito aqui do canal, que não quis se identificar. Uma câmera de segurança flagrou um acidente de trânsito. Um carro desgovernado bateu em um poste e vitimou 3 pessoas. Reparem que após o carro bater no poste, sai uma fumaça. Reparem bem nessa fumaça. Dá para ver nitidamente vultos, como se fossem vultos de pessoas caminhando. Viu? Não parece que saiu umas pessoas caminhando ali em meio às fumaças? Seria estes vultos os espíritos das vítimas deste acidente? Ou apenas uma coincidência? Espíritos aparecem em fotos. E este mesmo inscrito que me enviou o vídeo do caso anterior também me mandou uma foto de um conhecido dele. Esse conhecido dele é um músico famoso, que também não quis ter a sua identidade revelada. Ele estava em um estabelecimento quando tirou algumas fotos. Em uma delas dá para notar uma criatura bem estranha atrás dele. Uma mulher, moradora da cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, interior do Paraná, diz ter fotografado o espírito do seu pai, que já havia morrido há 6 anos atrás. Tudo aconteceu no Dia das Mães, e a família estava toda reunida comemorando a data especial. Em um certo momento, a mulher disse que sentou em um canto da casa e começou a se lamentar, porque gostaria que seu pai estivesse ali presente, com os familiares. Então ela chamou pelo espírito do pai, e começou a conversar como se ele realmente estivesse ali. Ela apresentou 4 dos seus filhos, que o pai dela não tinha conhecido. Após essa conversa, ela pegou uma câmera fotográfica e começou a tirar fotos da festa,
tirar fotos dos familiares, para registrar, né, aquele momento especial, aquele momento bonito. No final do dia, ela disse que sentou num sofá e começou a analisar as fotos. E eis que uma dessas fotos apareceu alguém que não estava presente na festa. Apareceu Luiz Fernando, pai de Geni, que já tinha falecido há 6 anos atrás. Ao comparar uma foto de Luiz com a foto da aparição, dá para notar uma semelhança muito grande. Realmente parece se tratar da mesma pessoa. Inclusive as vestes brancas. Seria mesmo o espírito do pai? Ou era apenas uma pessoa parecida com ele que estava naquele local? Este caso virou até notícia de um jornal brasileiro, o Tribuna da Massa. Outro caso curioso aconteceu em Curitiba e também virou notícia do Tribuna da Massa. Uma mulher fotografou sua nora e seu netinho, e ela jura que só tinha 3 pessoas na casa: a sua nora, o neto e ela mesma, que estava fotografando. E eis que ao analisar a foto ela descobriu uma pessoa a mais. Você consegue ver uma pessoa a mais além da nora e o garotinho? Não, né? Agora eu vou clarear a foto. Veja esta mulher morena com a boca aberta. A dona que tirou essa foto jura de pés juntos que não tinha mais ninguém na casa. Os repórteres foram atrás desta mulher para fazer uma reportagem sobre o caso. Chegando lá na casa, a casa estava vazia. A família que morava na casa foi embora por medo dessa foto. E conversando com os vizinhos, a produção do programa Tribuna da Massa descobriu que no passado uma mulher, uma antiga moradora desta casa, teria sido assassinada dentro dessa casa. Seria esta a aparição do espírito da antiga moradora que ainda está presa naquele local? Não tem como eu afirmar que é o espírito da vítima, né? Foi assassinada nessa casa. Mas que é muito estranho, isso é. Veja o semblante da mulher. Parece o semblante de alguém que está sendo atacada. Ela está com o semblante de quem está com medo, de quem está assustada, né? Espírito de sogra aparece em ultrassom. Este acontecimento vem apavorando Brasília, quando um casal, ao realizar uma ecografia de seu filho, encontrou uma imagem parecida com a mãe do marido, falecida há 4 meses atrás. O cabeleireiro Marcelo Rodrigues de Souza diz que a figura de sua mãe, que havia morrido 4 meses antes, apareceu em um exame de ultrassonografia, sua filha, Ana Júlia, que na época era um feto de 3 meses. Hoje a menina já tem 3 anos, e Marcelo diz que a avó da garota ainda está presente na família. Os irmãos que capturaram um lobisomem. 2 idosos, moradores de São Tomé, juram de pés juntos que aprisionaram um lobisomem na antiga fazenda onde eles trabalhavam. Nós vimos um lobisomem. Nós prendemos ele, no outro dia ele virou um homem. Não foi verdade, Charles? Verdade, verdade mesmo. Era uma pessoa que estava presa. Estava preso, não era bicho não. Bicho não. E nós aprendemos foi um lobisomem, um bicho. Eles relatam que trabalhavam em um moinho de fubá e que estava sumindo de 10 a 20 quilos de fubá nas noites de lua cheia. Então eles fizeram uma armadilha ali e ficaram de tocaia para ver quem que estava roubando, né, esse fubá, qual animal estava comendo aquele fubá. E foi aí que eles avistaram um animal que parecia muito com um urso, um animal peludo. Quando o animal entrou no cômodo onde ficava o fubá, eles trancaram a criatura lá dentro. Aí quando amanheceu o dia, eles chamaram o dono da fazenda e juntos foram lá para ver qual animal que era aquele que eles aprisionaram lá dentro do cômodo onde ficavam os fubás. E aí que veio a surpresa. Quando abriram a porta, não tinha um animal, mas tinha um homem lá dentro. Eles se lembravam de ter prendido um animal peludo e encontraram um homem normal, que inclusive
também era funcionário dessa fazenda. Eles abrimos a porta, fiquemos todos estranhados porque vimos aquilo, né? Então a pessoa no canto da fábrica de fubá, em pé, era uma pessoa. Daquela para mim foi uma cena triste, né? Ele foi embora, sumiu, só que chegou na casa dele, pegou os 3 filhos que ele tinha, a mulher, tchau, foi-se embora. Foi embora que nunca mais nós vimos, nem soubemos notícia dele, nada. Mas o senhor acredita então que seja um lobisomem? Rapaz, não pode ser outra coisa não. É certeza que era. Ele desapareceu, passou na fazenda, que ele morava numa fazenda, deixou até o salário dele, pegou a família e sumiu, que nunca mais ninguém viu. O fantasma aparece durante reportagem. Durante uma reportagem sobre uma casa assombrada, apareceu um vulto muito estranho na janela, atrás do repórter. No dia 17 de julho de 2019, aconteceu um acidente lá no Paraná. Uma peça do freio de um caminhão se soltou e atravessou o para-brisa de uma caminhonete que vinha logo atrás, atingindo a condutora em cheio, que morreu no local. Após ser atingida, a motorista ainda conseguiu tirar o carro do meio da pista, o jogando para o acostamento. Após isso, ela morreu. Dentro do carro estava a vítima, uma professora de 44 anos e sua filha ou filho de 6 anos. Digo filha ou filho porque na notícia não diz se era menino ou menina. Aí chamaram a polícia, removeram o corpo e fizeram os procedimentos padrões para ocasiões como esta. Porém, uma câmera de segurança filmou o momento do acidente, e na hora que ela joga o carro para o acostamento e para, algo estranho foi captado pela câmera de segurança. Reparem que sai algo de dentro do carro, sai um vulto, com uma forma humana, e sai do carro atravessando a porta que inclusive estava fechada, e este vulto parece sair andando sem rumo pela pista. Ela para o carro ali, né? Olha lá. Foi esse momento, ó. Mesmo que passou mesmo. Que daí a coisa parou, cara. Ela para o carro ali, né? Olha lá. Foi esse momento, ó. Mesmo que passou mesmo. Que daí a coisa parou, cara. Gente, essa filmagem é real. É um acidente real que aconteceu. E o flagrante desta câmera é real. Realmente foi filmado este vulto após um acidente com uma vítima fatal. O estranho é que uma pessoa que sofre um acidente deste, onde uma peça de metal lhe atinge com uma violência dessas, não teria condições de estacionar o carro. Neste caso, acredito eu que aquele carro foi estacionado por uma força espiritual, uma força divina, com certeza para proteger a criança que ainda estava dentro do veículo. Já o vulto que sai de dentro do carro no momento do acidente, do desfalecimento da vítima, é o espírito dela que saiu instantaneamente do corpo, e sem perceber que tinha morrido, saiu andando confusa, talvez para procurar ajuda. E reparem que depois que o vulto sai andando pela pista, outros 2 vultos aparecem caminhando logo atrás do primeiro vulto. Acredito eu que sejam espíritos evoluídos que estão ali para auxiliar o espírito recém-desencarnado. Poderia o espírito de uma pessoa não entender que morreu e continuar aqui no nosso plano, como se ainda estivesse vivendo a vida, frequentando a sua casa e lugares os quais frequentava? Uma câmera de segurança de um mercado localizado na cidade de Três Pontas, Minas Gerais, filmou algo muito estranho. Ao chegar para trabalhar, o dono do mercado notou que a porta de aço apresentava problemas ao abrir.
Então ele chamou um profissional, chamou um serralheiro, para poder arrumar a porta. Após consertar a porta de aço, o profissional aconselhou o dono do mercado a olhar as filmagens das câmeras de segurança, pois alguém poderia ter forçado a porta para tentar entrar. O rapaz, ao olhar a câmera de segurança, ficou assustado, pois tinha-se um invasor, mas o invasor não parecia ser deste mundo. Aí nós percebemos 6 horas que a porta não queria abrir. Forçamos a porta e aí eu chamei o serralheiro para verificar o que tinha acontecido. Foi quando ele me pediu para puxar as imagens que tinha acontecido uma coisa meio estranha, que parece que alguém tinha forçado a porta, que... Enfim, não tava certa. Reparem que o relógio aqui da câmera marca meia-noite em ponto. Agora reparem no vulto que vai surgir no vídeo. Ele se aproxima da porta do comércio, depois parece atravessar a porta de aço. Minutos depois, a câmera do comércio flagrou o vulto deixando o local. E olha que ele parece atravessar a rua. Isso era às meia-noite e 27 minutos. Dá pra ver nitidamente um vulto, e ele parece caminhar como se fosse uma pessoa. Seria este vulto um cliente falecido? Outra coisa bem interessante é que este mercado fica de frente com uma igreja. E o vulto parece ter vindo da igreja para o mercado, e depois ele saiu do mercado e retornou para a igreja. A gente sabe que, como de costume, nas igrejas se realizam velórios, missas de sétimo dia, missas de aniversários aos falecidos. Então é comum espíritos frequentarem esses locais, inclusive aqueles que ainda não se deram conta que já partiram. Brasil, Rio Grande do Sul, zona rural da cidade de Palmitinho. Lá morava uma garota chamada Clenir de Cesaro, que na época tinha apenas 14 anos. Em agosto de 1986, Clenir de Cesaro foi assassinada. Ela foi encontrada no fundo de um poço, ao lado da propriedade da família. Sua cabeça e pescoço estavam feridos. Um homem chegou a ser preso. Ele era suspeito, pois tinha marcas no pescoço, sugerindo que lutou com a vítima antes de subjugá-la. Porém, por falta de provas, ele foi liberado. Poucos anos depois, este mesmo homem morreu devastado por um tumor que surgiu em seu pescoço, no mesmo lugar das lesões que no passado o tornaram suspeito daquele crime. O crime nunca foi solucionado. Até hoje ninguém sabe de certeza quem e por que mataram a garota. Clenir foi sepultada em uma capela construída em memória dela, próximo ao cemitério local. Ali foi instalado um pequeno altar, onde estão retratos, santos e velas. Em 2015, 30 anos depois do crime, o retrato de Clenir, que está acomodado na capela, começou a apresentar um estranho aspecto. Apareceram manchas vermelhas como sangue escorrendo e hematomas roxos na região da cabeça e da testa da menina. A anomalia faz o retrato parecer um registro pós-túmulo do sofrimento de Clenir. As pessoas que moram perto da capela dizem que tanto o retrato quanto aquele local é assombrado, pois coisas estranhas também aconteceram na capela. Lá já ocorreram 2 incêndios, um no Dia dos Finados em 2014 e outro aconteceu apenas 15 dias depois. O primeiro incêndio teve a causa atribuída a um descuido com velas acesas. Já o segundo foram achados indícios de ação criminosa, mas o autor não foi identificado. Você deve estar pensando que as anomalias que apareceram na foto seja a ação do tempo ou da química liberada pela fumaça e fogo, por causa dos incêndios que ocorreram ali, próximo ao retrato. Mas é aí que vocês se enganam. Um padre amigo da família levou o retrato para o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, que periciou cuidadosamente a peça. O tempo que a peça ficou lá, uma coisa curiosa aconteceu. Inicialmente, o rosto da menina tinha uma pequena imperfeição, que foi aumentando ao longo do tempo. Após periciar a peça, o proprietário do laboratório, Lester Vanderlei Candatem, disse o seguinte: "Não temos uma explicação para estes fatos. Realmente é algo que precisa ser investigado." O Instituto Geral de Perícias possui mais recursos técnicos. Por isso, havia uma expectativa de que o fenômeno pudesse ser explicado rapidamente por causas naturais. Entretanto, depois de 2 dias de exames, os cientistas
somente puderam garantir que a alteração da imagem não resulta de ação do tempo nem de parasitas como o mofo, e as análises continuam. Enquanto isso, o caso do retrato de Clenir de Cesaro permanece sendo um mistério, e até que se prove o contrário, é manifestação de um agente sobrenatural. O que os peritos não perceberam é a presença na foto de imagens de entidades fantasmagóricas e de uma névoa branca que se lembra o ectoplasma, material utilizado pelos espíritos desencarnados para manifestarem-se no mundo dos vivos. Há pelo menos 3 dessas entidades que podem ser apontadas na fotografia. São rostos ectoplasmáticos e não parecem amigáveis. Isso indica que a capela da garota pode estar repleta de almas penadas. É possível que os incêndios que por 2 vezes quase destruíram o santuário tenham sido causados por um espírito transtornado. Talvez o espírito do assassino ou dos assassinos seja o responsável pelo incidente, já que ele não pagou pelo seu crime em vida, pode estar preso naquele local, penando para pagar o que ficou devendo. Vale lembrar que as alterações na foto começaram a aparecer depois dos incêndios, e isso pode significar uma reação por parte da alma inconformada da garota, que assim, mutilando a própria fotografia, denuncia que sua morte e os ataques a seu mausoléu permanecem impunes. Este vídeo que irei mostrar agora é de 2012 e mostra alguns adolescentes brincando dentro de uma capela que fica no interior de um cemitério. Os jovens ficam evocando espíritos, ficam chamando os espíritos. O vídeo tem 4 minutos de duração e o tempo todo, em tom de zombaria, o garoto e as garotas ficam chamando por espíritos. E eis que apareceu um zombeteiro e atacou uma das garotas violentamente. Veja o modo que ela cai. Parece que algo a puxou para trás. Nenhuma das garotas teria forças para puxar tão forte daquele jeito. Não, mas quando a gente entra, não dá tipo um vento na nossa perna dali pra cá? Não. Na minha deu. Já fecho os olhos. Ai, gente, não pode estar brincando esse negócio de cemitério, tá? Bora passar pra ver? Bora, a gente fica caindo, pode ver, não vou passar pra ver. Não, isso não vai ter as portas de branco. É que o cemitério é muito isso. Isso vai ser Ai, eu tô no espiritismo. O livro da moto tava querendo no espiritismo. A moto tem que ficar assim, ó. Eu senti isso. Bora dar nossas mãos. Vai. Você sente que aparece que estão pegando na sua mão. Se concentra, só para respirar. Não vai pegar na minha mão porque eu te quiser agora. Se concentra, ninguém vai comigo. O espírito já agarrou em ti. O espírito já agarrou em ti. Não. O espírito já agarrou em ti. Não. Mas o espírito já agarrou em ti. Pega ela, pega ela. Ai, eu tô com medo. Pega ela. Ai, eu vou pegar ela ali com beijo. Agora vamos às explicações. O espírito conhecido como obsessor ou zombeteiro é o espírito de uma pessoa que era muito apegada às coisas materiais. Por este motivo, ele não se dá conta de que está morto e fica preso no ambiente nos quais eles acostumavam a frequentar quando eram vivos. Esse tipo de espírito só consegue atacar uma pessoa que esteja na mesma frequência que ele.
Ou seja, ele só consegue atacar pessoas que estão vibrando baixo. Este outro vídeo é bem assustador e foi registrado por um entregador de lanche. Ele relata que foi entregar um lanche no hospital, só que mandaram ele ir até a UTI, onde era o setor da cliente que pediu o lanche. E ele foi gravando o caminho até a UTI. Mania, hoje em dia as pessoas estão gravando o dia a dia como um vlog. E ele filmou algo meio estranho naquele ambiente. Segundo ele, não tinha nada parecido com aquilo que foi filmado naquele ambiente. A entidade só apareceu nas filmagens. Veja a filmagem. Fabiana? Fabiana? Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês e é sério. Vocês acreditam na morte, demônio, capeta? Eu não acreditava até agora, velho. Fui fazer uma entrega lá no setor de UTI. Os caras falaram, entra e segue a faixa. Deu tonto aqui, tudo grava, tudo filma. Eu fui filmando. Na hora que eu entrei na sala de UTI, eu vou mandar o vídeo aí. As pessoas falaram, sai moço, que a pessoa acabou de falecer. E realmente o cara tava cortado no meio. E a maquininha pitando pipi. Eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, a pessoa de preto que vai aparecer no final do vídeo aí não tava na sala de UTI, cara. Não tava na sala de cirurgia. Eu filmei. Você é louco, mano. Ô mãe do céu, eu fui fazer uma entrega. Daí eu chego lá, os caras mandou eu entrar lá na parte de UTI, porque não tava atendendo o telefone. E eu segui nos negócios, eu vou filmando. Na hora que eu cheguei no UTI, a moça gritou pra mim, sai, que a pessoa morreu. E nisso eu tava filmando, nem eu tinha visto, eu mandei no grupo da pizzaria. Olha no vídeo a morte, na hora que o cara morreu. Olha aí o cara de capa preta, eu juro por Deus, mãe, eu que filmei. Não tinha essa pessoa de preto, mãe, na hora que eu entrei lá na coisa, mãe. Mãe do céu. É muito estranho essa aparição. Na UTI aparecer algo desse jeito, uma criatura toda negra, é bizarro. Segundo o entregador, no momento da filmagem, uma pessoa estava acabando de desencarnar. Seria essa entidade, a Dona Morte, que apareceu mais uma vez para buscar o espírito de uma pessoa? Vocês se lembram de um vídeo que eu fiz de algumas aparições bizarras de mãos que aparecem em fotos? Pois bem, o vídeo de hoje é um caso semelhante, porém em vídeo. Parecer como se tivesse um braço atrás de mim, só que não tem ninguém me abraçando. E eu sou gordo, todo mundo sabe, não tem como alguém me abraçar e chegar a mão ficar nessa situação aqui, do jeito que a mão tá acima da minha. Olha o movimento que a tatuagem faz, que a foto faz. Vou voltar. O braço tira, mas não tem ninguém. Só essa pessoa me agarrando pra fazer isso. Amplia mais um pouquinho. Reparem que não tem como este braço estar por detrás do braço do rapaz. E o incrível é que depois da foto, quando o rapaz tira o braço, o outro braço misterioso acompanha, como se estivesse tirando o braço por debaixo do braço do rapaz. É bem bizarro essa aparição. Bom, analisando bem a filmagem, eu não consigo assim ver um jeito da pessoa enfiar o braço por debaixo do braço da outra. O rapaz estava fazendo este gesto. Não tem como um braço estar aqui debaixo. E quando o rapaz ele simplesmente abaixa o braço, o outro braço vai saindo junto. Então é um caso bem bizarro mesmo. Na minha opinião, isso aí não é montagem não. Na minha opinião. É um caso típico de um espírito obsessor. Pode ser um amigo deles, que já partiu e ainda não se deu conta. E tá ali, curtindo a balada ainda com os amigos, achando que ainda está vivo. Tá ali sugando as energias dos amigos. Justiça Divina. Existe uma música chamada Justiça Divina, que foi composta pelos cantores Tunico e Tinoco. Na letra da música, conta uma história que aconteceu no interior de Minas Gerais, no final da década de 40, de um marido que tinha uma amante. Amante essa que inclusive era amiga da sua esposa.
Só que a amante estava amargurada de ser a outra. Ela então convenceu o marido a matar a sua esposa, que estava grávida de 6 meses. Ele a matou sufocada com um lençol. Na época, como tinha poucos recursos, a polícia não identificou o assassinato. Após o enterro da esposa, o homem então se casou com sua amante e eles tiraram a foto de casamento para poder eternizar aquele momento feliz. Mas a foto não saiu como planejada, porque a esposa morta apareceu na foto junto com os 2 assassinos. E tem quem o diga que o neném que ela esperava também aparece ao lado da falecida na foto. Após o fotógrafo assustado levar a foto para o casal apaixonado, o homem chorou arrependido e confessou o crime para a polícia, e os 2 foram presos. Esta foto existe até hoje, e naquela época, em 1949, era impossível fazer uma montagem, já que as fotos eram tiradas por câmeras de pólvora, e as fotos só eram reveladas dias e dias após a fotografia ter sido tirada. Irei deixar o link de uma reportagem sobre este caso aí na descrição. O vulto dentro de casa. Um garoto residente de Natal, Rio Grande do Norte, filmou um vulto dentro de casa. Enquanto ele estava deitado na cama assistindo televisão e filmando a TV, acabou gravando algo assustador. Um vulto passando em frente à TV e atravessando a parede. Reparem que o vulto parece estar sentado. Daí ele se levanta e caminha em direção à parede e atravessa a parede. Na hora da gravação, o garoto não viu o vulto. Só mais tarde que a mãe do garoto pegou o celular e foi ver as filmagens e percebeu aquele vulto. Aí quando ele se levantou, ele passou aqui no meio da televisão e passou bem ali. A mãe do garoto também relata que já viu uma sombra em pé ao lado de sua cama, observando que ela fechou os olhos bem forte e quando abriu, a sombra teria desaparecido. Na madrugada da segunda para terça, eu dormindo, quando eu olhando para mim dormindo, só que eu não vi o rosto. Fechei os olhos, abri de novo, do mesmo jeito, comecei a orar. Rezei a oração de São Miguel. Quando eu abri o olho de novo, já tinha sumido. Então pode ter relação com esse vulto que da sexta-feira que a gente viu, né? Porque depois dessa filmagem que a gente comentando, aí que a gente pode ter deduzido que pode ter sido a mesma pessoa, o mesmo espírito, né? Essa história é real e virou até matéria em jornais locais e inclusive na Rede TV. Irei deixar o link na descrição de uma matéria na Rede TV sobre o caso para quem quiser assistir. O espírito que pede ajuda. Em 1981, passou um caso bizarro no programa Fantástico. Naquela época, o Fantástico era um programa top de assistir. Hoje em dia, Fantástico só se for o nome. Um genro teria matado a sua sogra e seu enteado de apenas 1 ano. Uma sobrinha da falecida, para fazer uma simpatia, colocou uma moeda dentro da boca da morta. Isso era um segredo, só ela sabia. Dona Nega foi morta a facadas pelo próprio genro, que matou também um enteado. Uma sobrinha de Dona Nega, muito supersticiosa, colocou uma moeda na boca da morta. Um segredo que ela guardou durante todos esses anos. Talvez a simpatia era para ficar rica. Não sei para que servia, mas colocar uma moeda na boca de um defunto dá a entender que seja para a pessoa ficar rica. Depois de muitos anos, o espírito da falecida apareceu para um outro sobrinho, pedindo ajuda. Ela pedia para que ele fosse ao cemitério e retirasse a moeda que estava dentro de sua boca, pois isso estaria atrapalhando a vida dela no mundo espiritual. Luiz Afonso Nogueira, sobrinho neto de Dona Nega, viu uma luz estranha vindo da sala e foi lá e viu uma mulher que disse ser a tia Nega e pediu que ele fosse ao cemitério para retirar uma moeda que estava na garganta dela. Essa moeda, disse a mulher, estava atrapalhando a vida dela num outro mundo. Você sabia que ela foi enterrada com uma prata na boca? Não, isso aí não ouvi falar. O sobrinho foi até a prefeitura, pagou uma certa quantia em dinheiro para poder ter acesso à cova de sua tia. E ele foi lá e desenterrou o cadáver de sua tia. Quando ele pegou o crânio, adivinha o que ele achou dentro do crânio? Sim, tinha uma moeda dentro do crânio da falecida.
O túmulo é aberto e aparecem os restos mortais de Dona Nega. A moeda estava realmente junto do crânio de Dona Nega. E você agora, o que vai fazer? Vai dar. O Bebê Diabo. Em 1975, o jornal Notícias Populares, um jornal que circulava em São Paulo na época, estampou esta notícia na capa. Nasceu o Bebê Diabo em São Paulo, bebê com chifres, rabo e falando. Em outra página do jornal estava escrito assim: médico afirma que nasceu o Bebê Diabo no ABC. E a matéria deu tanta audiência que o Bebê Diabo virou uma saga. Bebê Diabo nos telhados das casas do ABC. Bebê Diabo para um táxi na avenida. O fazendeiro é o pai do Bebê Diabo. Bom, este fato foi noticiado em um jornal de credibilidade da época. Lógico que a população ficou horrorizada. Muita gente deixou de sair de casa com medo deste tal Bebê Diabo. E alguém ficou sabendo e foi espalhando de tal forma que se alastrou até para o sul do país. A diretoria ficava doida porque tinha que atender telefonemas de todo o âmbito nacional. É um Bebê Diabo que apareceu lá em São Paulo. Falavam tanto nesse Bebê Diabo. E é verdade que tinha uma multidão aqui na frente do hospital com placas querendo ver o Bebê Diabo? Tinha bastante gente que queria procurar. E essa daqui o senhor vai gostar, hein? Bebê Diabo parou o táxi na avenida. Mas seria esta notícia um fato real ou algo inventado para vender jornal? Eu acho meio extraordinário demais para ser verdade. Mas e se for verdade? O ET de Varginha. Em 1996, 3 mulheres disseram ter visto um ser alienígena na cidade de Varginha. Assim, com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, essa tipo que tivesse lutado, não sei. Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. Elas afirmaram que após avistarem a criatura e chamarem a polícia, as autoridades vieram e capturaram o suposto alienígena, e depois disso abafaram o caso. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Na época, muitas testemunhas afirmaram terem visto OVNIs no céu da cidade. As autoridades negam o fato de terem capturado um extraterrestre. Eles até deram uma suposta explicação sobre o avistamento. Na versão das autoridades, as garotas confundiram um morador de Varginha com um ET. Mas as 3 mulheres que avistaram essa criatura voltaram a falar sobre o caso em 2018, no programa do Geraldo Luiz. Era um rosto fino, com 3 calombos na cabeça e só os olhos no rosto. Era magro, de estatura pequena e a cor marrom. Agachado. Sim, vieram 4 homens. A minha mãe na época achou que era para fazer alguma reportagem e que ofereceram dinheiro pra gente desmentir a história. A gente ia ganhar um bom dinheiro, que na época a gente ia ficar assim, muito bem de situação. E quem são esses homens? Não sei te responder. Este é um caso dos poucos nos quais eu acredito na veracidade. Mas para você seria um real contato visual de um humano com um extraterrestre? Ou seria uma fraude, um engano?
Pai morto aparece no casamento do filho. No Paraná, durante um casamento, uma foto foi tirada. Nela apareceu uma pessoa que já não estava entre nós, pois já tinha morrido. União da Vitória, no Paraná, em que seu Olímpio aparece lá atrás no casamento do filho Maurício. Detalhe, seu Olímpio tinha morrido 5 anos antes. O neto morto aparece na missa. Este é Cláudio Ronaldo. Esta foto está em sua lápide, em um cemitério, pois ele já se encontra morto. Ele apareceu na missa de aniversário da sua avó, 4 anos depois de seu falecimento. Este homem que passa lá no fundo, atrás dos bancos, segundo a família, é Cláudio Ronaldo. E ele não estava sozinho. Atrás dele tinha um homem de branco. Após eles atravessarem de um lado para o outro, eles sentaram no banco e depois disso desapareceram. A filha que apareceu na foto antes de nascer. Reparem essa foto. Normal, né? Não, pois esta garota que aparece atrás, lá no fundo, não estava no momento da foto. E os pais da garota reconhecem a sua filha, que só nasceu 2 anos depois de esta foto ser tirada. Interessante este caso. Seria possível o espírito de uma pessoa aparecer mesmo antes dela ter nascido? E com a semelhança que teria uma determinada idade. É tipo uma viagem no tempo. A garota apareceu com a aparência que ela ia ter no futuro. Você acredita no sobrenatural? Acredita em espíritos? Se eles não existem, o que poderia ser essas manifestações? Seria uma interferência da própria mente? Poderia ser demônios se passando por familiares para enganar as pessoas? Ou de fato existe vida após a morte? Premonição. Um dos casos mais famosos de premonição aqui do país foi o do Júlio, integrante do Mamonas Assassinas. 12 horas antes do avião da banda cair, o Júlio contou para o seu barbeiro que sonhou que o avião que eles iriam viajar ia cair. Fato que aconteceu 12 horas depois. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ei, você, sabia que tem como ganhar dinheiro usando o TikTok? Basta seguir esses passos. Galera, se você ainda não tem o TikTok, baixe o TikTok, clique no link que eu vou deixar aí, o primeiro link da descrição, baixe o aplicativo do TikTok, abra a página campanha e insira este código, e este é meu código de convite. Após fazer isso, você vai ganhar uma pequena quantia em dinheiro e eu também. Então, tá esperando o quê? Baixe o TikTok e comece a ganhar dinheiro indicando os seus amigos. E aí, o que acharam dos vídeos? Se gostaram, deixe aquele like para ajudar o canal. Agradeço a presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.